Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Sargento Mário Wilson, trabalho na área administrativa do 4º CPR. Eu sou o Sargento Stefano, também trabalho na área administrativa do 4º CPR. Hoje nós estamos com um convidado, o Capitão Daniel. Capitão Diego Araújo. Diego Araújo, olha aí, errando o nome do capitão. Mas vamos, ele faz a apresentação dele e onde ele trabalha. Eu sou o Capitão Diego Araújo, atualmente eu trabalho no Centro de Políticas de Segurança Pública da PMDF e atualmente sou chefe da seção de Programas e Ações Sociais e da seção de Polícia Comunitária. Muito bem, muito bem. E como foi a sua vida para o ingresso para a Polícia Militar? Quando o senhor teve a vontade de quero ser policial? Conte um pouco da sua história para nós. Na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em ser militar quando era mais novo, né? Eu sempre queria ser desenhista, né? Eu gostava de desenhar, ou paleontólogo. Eu gostava muito de dinossauros. Queria estudar fósseis de dinossauros, assim. Eu queria muito ser isso, mas eu comecei meu ensino médio, aí eu já comecei a ver aquelas questões reflexivas do mundo, né? E aí eu pensei, não, isso aqui não vai ser algo que impacte mais a sociedade, né? E aí eu pensei em fazer algo na área de sociologia, né? E gostava muito dessa questão política, né? De tentar fazer algum tipo de intervenção na sociedade, através de... E a ciência política talvez me desse essa oportunidade de como fazer, né? Então eu fiquei focado nisso. Tentei o vestibular 2 vezes, né? Mas não. Tentei o PAS, a segunda edição do PAS. Não consegui, tentei o vestibular em 2002, não consegui. E aí, em 2000, tinha finalizado o ensino médio, em 2001, querendo trabalhar logo, e apareceu uma oportunidade para trabalhar de servente de limpeza. Eu encarei, sabe? Eu queria ter meu dinheirinho. Mas o servente de limpeza foi nos órgãos públicos? Foi uma empresa terceirizada? Foi dentro da Nova Cap, mas antigamente tinha o Instituto Candango da Solidariedade. Na época do Instituto Candango. Entendi. Era chamado por menor aprendiz ou não? Não, o meu foi normal. Na verdade, o meu foi até interessante, porque quando teve uma seleção, foi até no CIA, e eu fui acho que uns 4 dias antes de completar 18 anos. E aí eles falaram, não, você não pode, você é menor. A você idade volta aqui menor. dia 2 de maio. Quando você for maior. 28 de abril eu fazia aniversário. Aí 29 e 30 era um sábado e domingo, lembro disso até hoje. 1º de maio era feriado, segunda-feira eu fui na terça-feira. E aí fichei, eles me guardaram minha vaga. Assim. Ainda guardaram a sua vaga, legal. Eu consegui, né, ser fichado. Fui trabalhar na Nova Cap. Eu fiquei trabalhando dentro da Nova Cap mesmo, limpando o banheiro, limpando o chão. Que é a higienização. Eu tinha feito um curso na época que não era tão os cursos de computador, né? Curso Que tava bem no comecinho, né? Foi na época da Revolução. Aqui, né? Então isso é 2001. Não era aquela... Ainda não era esse boom ainda, não era aquela né? coisa. Verdade. Então eu tinha um diferencial e aí estava precisando, na seção administrativa, era a representação do ICS dentro do Nova Cap. Hoje eu descobri que é o preposto. Você tem um contrato grande. E aí você, sim, entendi. Era tipo terceirizado. Terceirizado, exatamente. Então tinha uma representação do ICS dentro do Nova Cap. Ele precisava de alguém para digitar e eu fui chamado, né, para tá. E aí fiquei quase quase um ano lá. Quase um ano exercendo a função. Então eu fiquei mais ou menos uns 2 meses de empresa e um ano trabalhando nessa parte mais administrativa. E gostei demais. E lá eu descobri algo que eu gostava, que era documento. Lidar com documento. Queria. Aí eu gostei disso. E em 2002, eu tinha me alistado, em 2001, então cumpri todo o período de alistamento. Em 2002 eu tinha que me apresentar para as Forças Armadas, né? E eu me alistei na aeronáutica, eu queria seguir na aeronáutica porque meu pai serviu lá. Queria ser na aeronáutica. Queria seguir os mesmos rumos do pai, né? Assim. Ele serviu como soldado também. E aí nesse inteirinho, apareceu um concurso. Era um concurso soldado da PM. E aí eu lembro. Mas eu nunca me interessei tanto, por isso que eu já estava namorando. Eu lembro que minha sogra falou uma coisa uma vez. Ela falou assim, eu não quero que meu filho seja PM ou frentista. Por quê? E ela já tinha assim. Não, mas eu percebi, você pode pensar que assim,
Na época podia ser uma coisa, mas era porque era perigoso. Risco, né? Ah, o risco de vida, Atividade né? de risco, né? Uma atividade de Tinha muito assalto. risco, é verdade. Porque frentista, Né? posto de gasolina, bastante. muito assalto. E policial, então. Tá sempre, né? Tem jeito. E aí, mas mesmo assim, pô, eu ganhava 250. É, Na e tem época, muita eu lembro renda, que eu né? ganhava R$ 1.000. É, era uma pessoa. E eu Ganhava pensando, muito. O PM ganhava 1.500. Era. Mas eu E passava agora? nesse concurso. Aí o dinheiro me chamou a atenção. Falei, cara, Uhum. aí, né, já tava namorando, tinha começado a namorar em 2000, né, já que tava fazendo aquele planejamento, né, de querer casar. Familiar e tal. Aí eu falei, poxa, se eu ganhar 2.500 vai ser melhor. O custo vai, a vida vai melhorar. E eu fiz concurso, sem pretensão nenhuma. E aí eu não tinha nem material para estudar. Eu tinha uma Constituição que eu tinha ganhado numa visita que eu fiz pro Senado. Quando eu era estudava. Eu tinha um livro de Direito Constitucional da minha esposa, que ela tinha feito técnico em contabilidade, e ela tinha um de primeira. Era aquele curso técnico, né? Sim. Até um livro, não era de ensino superior. A primeira coisa que eu vi de direito constitucional foi essa. A matéria era em português, História do Brasil. História do Brasil, meu livro. Era o único livro que eu tinha quando eu estudei. Engraçado, era um livro o único livro que eu comprei, que eu pude comprar. Trocou o professor e mudou o livro. Mas eu gostava dele. Tá, entendi. Eu gostava muito dele. E Estatuto da PM e Direito Penal. Eram os livros que o senhor tinha para acessar. Não tinha nada de direito, nada de Estatuto da PM. Porque não era. Aí meu tio é PM, eu falei pra ele, tio, pra ter um concurso pra estudar, se eu tenho alguma coisa. E ele tinha feito o CAIS, curso de aproximação de sargento, Cefap. Na época do E ele tinha a CAIS. apostila datilografada, da lei seca. Era o Estatuto seco e o Código Penal seco. Tinha comentário, Sem comentário, sem nada. Tinha que decorar aquilo lá. E aí consegui passar. Pô, legal. Consegui passar. Gostei em casa mesmo. E aí eu passei, né? Fiz todas as etapas, mas eu já tinha me alistado em 2001. Sim. Em 2002 fui chamado para a primeira chamada. Né? 2002, Aí, junho fiquei de quietinho, porque 2002. falei, não vou servir, não, porque... Mas eu sempre fui um pouco meio receoso. Engraçado, eu já tinha um negócio na mão, mas eu ficava pensando, pô, isso E agora? E será que vai dar certo? Não podia contar com a dúvida, né? Eu falei, Isso. deixa eu deixar isso aqui enganchado, porque se não passa... Beleza, mas eu passei em tudo. Todas as Só que eu fiquei para a etapas. segunda chamada da PM. Primeiro de Estava na igreja um dia, um amigo 2003. perguntou, e aí, Diego, tudo bom? Você ficou para a segunda chamada também? Eu falei, passou lá para ele? Não, pô, era aeronáutica, eu não lembrava. Aeronáutica, eu falei, caramba. E era uma semana depois da prestação. Eu falei, caramba. Aí tem. E estava chegando a época, né, ali no final do ano, aí tinha a época de política, né? Porque 2002, né? Aí era a época da virada política, segundo turno. Tal, pra gente fazer. Eu falei, poxa, eu não tava gostando daquilo, né? E eu pensei, poxa, se eu chegar na PM, nunca fui militar. Se eu servir, de repente. Aí eu cheguei para um amigo meu que tinha servido no exército. Falei, cara, você serviu no exército? Falou, eu servi. Quantos meses? Ele, 4 meses. Eu falei, pô, tá certinho. Que é o período, né? Eu servi em agosto, setembro, outubro, novembro. E aí entro na PM no ano que vem. Tendo sido militar já. Chegou safo, né? Então pra mim eu tava fazendo um negocinho, mas era concorrido. Tava fazendo um negoção, né? Quando foi. Eu lembro que eu rezei assim, Deus, se não for pra eu servir, deixa eu entrar não. Aí o sargento chegou e falou, daqui pra cá, entra, bem-vindo à aeronáutica. Então, aí começou. Foi onde o senhor ficou no rala, Começou dona? o rala, aquele rala, né? Eita, Só feia. onde filho chora e mãe não vê. Mas aí depois, quando o senhor foi se tornar oficial da PM, passou no concurso para oficial, aí depois de oficial, o senhor viu alguma diferença? Viu que era muito parecido com a aeronáutica ou não era parecido? Não, bem diferente. Por conta dessa situação, né? Eu entrei na aeronáutica, não fui chamado para pela primeira turma. A aeronáutica não liberou porque eu estava no militar obrigatório. Né? Fiz um curso de especialização na aeronáutica e fiz o CFO em 2005. Já tinha passado no ANB em 2004. Né? E fiz arquivologia. Então, mas fiquei esperando ser chamado. Entendi. Quando foi em 2008 eu ingressei no CFO. No CFO. E assim, a carga muito maior. A carga. Uma turma muito pequena, éramos apenas 20, na época quando entrou 22 alunos. Na outra semana nós éramos só 19. 22 era mais, 23. Então de cara já saíram 5. Assim. De uma vez pediram para sair, já foram? 24.
Foram, pra sair. na época já eram 3 anos, né? Ainda eram 3 anos ainda. 3 anos, o terceiro ano ainda era na escola, não era E o estágio. primeiro ano de internato. Nessa época eu já era casado, já tinha 2 filhos, um de 3 e um de 1 ano. E foi difícil então o internato. Internato com a esposa, aí a esposa compreendeu. Foi bem difícil, foi assim. Cara, assim, ela teve que lidar, ela foi obrigada a lidar, infelizmente, né? Porque assim, pra entrar eu tive que pedir baixo da aeronáutica. Então se eu saísse, eu tava desempregado. Então eu não tinha o que fazer. Entendi. Eu confesso que na primeira semana 0, se eu fosse policial, como tinha outros amigos já. talvez eu tivesse pedido pra sair. Não tinha, Eu não tinha. porque era a pressão muito grande, né? Mas Querendo pela ou não. necessidade, o meu filho fez foi obrigado a aniversário de permanecer. 1 ano na quinta-feira da semana 0. Na semana 0, eita, ferro, hein? Primeiro aniversário, longe do filho, longe da família. Eita, ferro. Bem tenso, bem tenso. Aí hoje o senhor já vem com quantos anos na Polícia Militar? Hoje eu estou com 15 anos de polícia. 15 anos de polícia? 5 anos e meio de aeronáutica. E nos cursos dos cursos que eu fiz na PM, mudou a visão? Eu sempre, no segundo ano eu me deparei com uma matéria que eu gostei bastante, que me segue até hoje, que foi Polícia Comunitária. Polícia Comunitária. E aí tem um fato marcante, que a instrutora levou a gente para a formatura geral do PROED no ginásio do São Nelson. Então, quando eu vi aquele ginásio lotado de crianças. Porque foi. Geralmente é cheio, Quando os né? instrutores entravam e a criança, show. que é isso? E aí ali eu tive um impacto, né? E eu falei, eu quero ser Estoproed um dia. Mas eu não queria ser Estoproed como tenente. Isso porque eu queria estar na rua. Ah, tá. A vontade. Eu queria estar no batalhão. Entendi. E como oficial eu sabia que se eu fizesse curso Proed antes, poderia ter esse risco de ser alçado a condição de O senhor queria ter a vivência policial, né, de rua, né? Ah, tá. Que ele teve o tato da rua e tudo. E a impressão da rua, quando o senhor estava na aeronáutica, e a impressão que o senhor teve de polícia, de rua, administrativo. A primeira questão tem aquela questão de praça oficial, né? Eu era praça. Oficial. Que era praças a primeira também. vez que eu tive que dizer não para um policial foi tenso. Né? Porque você sempre pede, né? Agora não, agora tinha o poder de decidir, né? E agora? Intenso, mas um retorno que eu tenho dos policiais que trabalharam comigo foi um retorno positivo. Sempre foi um retorno positivo. Nunca. Principalmente daqueles, tem vários policiais que serviram comigo como soldados na aeronáutica e hoje trabalham como praças da PM e eles falam, cara, me diga, você mudou muita coisa, né? Foi assim. Não mudou. A personalidade continua a mesma, não teve aquela situação de ser, agora eu sou oficial. Chefe, né? É a diferença. Eu gosto muito de tentar liderar pelo exemplo. E uma palavra que eu gosto bastante, uso ela no livro que eu escrevi, foi a questão do serviço, né? Me colocar a serviço. Como comandante, eu tenho que estar a serviço da minha tropa. E tem a situação do seu livro, né? Que o senhor publicou seu livro. E a história do livro, como é essa história desse livro? Na verdade, sim, ele foi publicado, né? Ele foi lançado, talvez, um nome, mas assim, o que aconteceu? Eu sou catequista desde 16 anos. Então, eu sou da Igreja Católica, né? Sirvo lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Gama. Do Gama. Isso. E aí, durante acho que em 2017, eu estava planejando um encontro, os crismandos já era reta final, para os adolescentes receberem a crisma, o sacramento da crisma. E aí eu precisava falar sobre os dons do Espírito Santo, que está lá disposto em Isaías, né? E pela nossa fé, quando você recebe o sacramento da crisma, você recebe de maneira especial esses dons que vão ajudar o cristão a ser de fato sal da terra e luz do mundo. Então, quando eu estava pesquisando na internet, eu achei um artigo de John Lawrence Fleischmann que associava os dons do Espírito Santo às bem-aventuranças. E ali me deu um estalo que eu percebi que ali tinha 8 passos. O que são as bem-aventuranças? Né, como Jesus fala, bem-aventurados os pobres. Os pobres que choram. E aí, tradução, o que é a bem-aventurança? É a felicidade. Ele dá uma promessa de felicidade para quem é pobre. Uma promessa de felicidade para quem chora. Para quem chora, é esse pobre espírito? O que é chorar? Né? Então, mas aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, que doido. E isso, na verdade, não foi do Lourenço que escreveu. Isso é uma análise de São Tomás de Aquino, um negócio muito mais amplo, né? Mais filosófico. Da Idade Média. Mas eu me deparei com aquilo ali eu me deparei. Foi o primeiro momento. E eu preparei um encontro bem resumido, gostei bastante, não gostaram, e falei, caramba, que legal, eu queria desenvolver isso mais. E sempre fiquei com essa vontade.
fiquei 5 anos alimentando essa vontade de fazer algo, sabe? De fazer um vídeo, ou de... Mas eu, né, com pouca vergonha de querer... Porque não é simples, né? Você tá de frente com a câmera e falar, montar um conteúdo. Tá disposto a as críticas, né? Isso. Então quando eu fiz essa análise, eu fiquei alimentando e tentando ver o que eu podia fazer. Quando foi esse ano, em janeiro, normalmente a gente vem e fala assim, começando o ano, né? Vamos. Felicidade, brinco. Qual o projeto que eu tenho, né? Tem 2 anos que eu tenho alimentado bastante, eu passei por uma situação muito difícil, né? Financeira, né? E aí eu percebi em dado momento que eu não tinha inteligência financeira. O senhor precisou se preparar mentalmente para se organizar, né? Querendo ou não, colocou. Isso. Deixa eu colocar o que eu posso fazer, o que está no meu alcance e o que não está. E comecei a ler bastante, né? Tem um livro que me ajudou muito, foi Pai Rico, Pai Pobre. Foi quando eu fiquei Pai Rico e Pai Pobre. Né? Eu não sabia até 3 anos atrás, eu não sabia o que era ação, investimentos. Sabia. Entendi. Mas o senhor chegou a fazer algum curso de educação financeira, alguma coisa assim? Cheguei a fazer pela própria PM. Pela própria PM. Isso ali ajudou bastante, muito, né? Que inclusive tem muitos policiais que passam por Olha essa aí, situação. é uma dica, né? A dica de procurar, né? Isso, a educação porque financeira para A poder... própria capelania, ela tem um curso. Olha aí, Eu a não fiz própria capelania, mas ela tem um curso de educação financeira. Olha, uma Quando eu dica fiz, para você que foi está pelo assistindo. caso, foi pelo caso em cooperação com o BRB, quando eu fiz. Foi aquela. Eu lembro dessa época quando teve essa cooperação entre o BRB e a Polícia Militar para começar a ter aula de educação financeira em todos os batalhões. Eu lembro quando teve E aí teve uma essa renegociação, campanha. né? Isso. Veio a promoção. Isso, tal, já ajudou bastante. Ajudou bastante. Mas eu percebi que a gente consegue muito mais, a gente pode realmente transformar a nossa vida pelo conhecimento. E comecei a ler. Entender, né? Deixa eu entender. Comecei a ler. Então, fazendo esses leituras, a gente começa. Quando a gente pega o Instagram, tem vários cursos, né? Isso, tem bastante, já vi. Exatamente. Eu sempre fico com a parte gratuita, eu gosto de. Sempre você aprende uma coisa nova. E num desses cursos, ele deu uma estratégia assim de fazer um e-book. Eu nunca tinha pensado em fazer um e-book. E aí num estalo, eu falei, isso parece um e-book daquilo que eu sempre quis fazer com meus crismandos. Que aí associou a ideia, né? Eu tava de férias. Então tinha um pouquinho de tempo. E aí, nessa hora, né, querendo ou não... Aí o senhor começou a colocar as ideias no papel. Acredita que em uma semana o e-book estava pronto. Em uma semana. Uma semana. Uma coisa que eu não entendi. O senhor dá aula na igreja. Isso. Dá aula na igreja. O senhor tem umas turmas que dá aula na igreja. A gente chama de encontros, né? Entendi. Aí tem um encontro com os E a jovens. igreja é no Gama? No Gama. E a idade desses jovens? Crisma normalmente é entre 14 e 17 anos. 14 e 17. São adolescentes que estão na idade vulnerável, que chama, né? Que é aquela que ainda estão criando a identidade, ainda estão começando a associar aquela diferença de pai, mãe, família e tal. Com o corpo, né? Estão descobrindo as mudanças do com a corpo. mudança de mentalidade, os desafios de você ter que decidir a sua vida. Aí, no caso, a finalidade da Crisma nesse primeiro momento aí, assim, para esses jovens, é o que? É um chegar mais próximo de Deus? Porque dentro da Igreja Católica a gente tem 7 sinais que a gente acredita que foram deixados por Jesus como sinais da graça dele. Então, o batismo, a Eucaristia, a Crisma é um desses. Ela é chamada de confirmação do batismo. É uma sequência. Uma sequência. É uma sequência. Aí a gente tem 3 sacramentos que são os sacramentos da iniciação. É o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Lá nos tempos remotos da igreja, eles eram dados no mesmo dia. No dia da Vigília Pascal, um dia antes da Páscoa. Então você tinha preparação. Só que quando você começou a ter a expansão do cristianismo e começou a admitir a batismo de crianças, Sim. Então houve inversão, porque eles deixaram de ser aglutinados num período, que é o adulto que queria se converter ao cristianismo, Sim. ele passava um tempo de preparação. Sim. Acompanhado. Quando ele sentia que a comunidade via que ele estava firme na fé, falava, não, agora você pode ser batizado. Aí era batizado, crismado e já fazia sua primeira Eucaristia. Entendi. Quando o batismo veio foi admitido para as crianças, e aí você tinha essa admissão da Eucaristia também como criança. Mas o sacramento da Crisma, como é um sacramento de responsabilidade, de amadurecimento da fé, aí ele só é dado quando
de adolescente para adulto. Ah, Criança não faz entendi. crisma. Criança não faz crisma. É, tem que Entendi. Aí com esse aí foi daí que surgiu essa ideia de montar o curso, o e-book, falar assim, e agora? Porque dentro da Crisma a gente tem essa questão dos dons do Espírito Santo. E aí, como eu estava planejando um encontro sobre os dons, e eu deparei com isso, eu falei, caramba, eu achei algo muito maior. Porque aí eu achei algo sobre a felicidade. E aí eu começo o livro perguntando, quem acorda falando, hoje eu quero ser feliz? Qual é o ser humano? Qual é o ser humano, por mais ruim que ele seja, Qual que é? que fala assim, hoje eu quero ser feliz? Ele até pode colher a infelicidade por conta da visão dele de felicidade está deturpada, porque de repente ele vai estar buscando prazer. Então, uma pessoa que usa droga, que acorda, ela, na cabeça dela, ela está feliz porque ela Conseguiu a droga. aquela satisfação com os efeitos que a droga vai causar. Mas a gente sabe que O efeito o efeito vai passar e o depois. a consequência do efeito vai ser o sofrimento. Vai ser o sofrimento. Por N situações. Isso. Biológicas, sociais, psicológicas. N coisas, N coisas. E qual a parte mais importante do seu livro que o senhor fala assim, essa aqui foi a parte que eu escrevi central, né? que Ponto central, foi, mexeu mais com o senhor e... Uma coisa que me marcou bastante foi demonstrar, não é demonstrar, mas refletir questões concretas que as pessoas podem aplicar em busca dessa felicidade, para cada bem-aventurança. Então a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira. Porque deles é o reino dos céus. Certo. Então aí a gente precisa destrinchar o que é ser pobre de espírito. O que Por que é? que ser pobre de espírito é do espírito? E que relaciona ao dom do Espírito Santo? Então assim, a pobreza de espírito ela representa um desapego. E aí eu trago algumas reflexões. Cristo falou uma vez, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. Então o pobre de espírito é aquele que não serve ao dinheiro, ainda que ele seja rico. Não é que ele tem que ser pobre, não. É porque a riqueza para essa pessoa é algo além. É o coração dele Ele não vai está no dinheiro, né? Naturalmente na nossa vida a gente vai colher coisas. Né? De quando é uma coisa natural, né? Vai natural. Então se você for bem, se você administrar bem sua vida, você vai ter uma vida bem sucedida. Verdade. Isso não quer dizer que você vai ser feliz. Não é uma garantia, né? Não é uma garantia assim, Porque isso tem aqui é a uma minha série de situações garantia. que acontecem. Entendi. Então é um conjunto. Mas quando a pessoa teme a Deus, aí entra o dom do temor de Deus. Quando ela teme a Deus, ela não coloca a riqueza acima de Deus. E aí ela se torna pobre de espírito. Entendi. E como ela é pobre de espírito, o que ela recebe? Um tesouro. Aonde? No céu, né? No céu. No céu. A conta do tesouro no céu é que a gente fala que deles É o reino dos A gente céus. entende, sabe? Fica claro, né? Começa a eu gostei compreender. bastante. Então, como ser pobre de espírito? Eu faço poxa, como é que a gente... Se eu dou um temor de Deus, eu tenho colocado... Porque Jesus falou, né? E ele resumiu de maneira muito, muito tranquila os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas... Automático, né? Eu vou amar o próximo. Mas isso o pecado existe no nosso coração. Sim. É uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Todos os dias a gente vai ser tentado. Sim. A primeira tentação de Cristo no deserto é o pão. É o pão, é a primeira. É a material. fome, né? Fato. É o material. Fato, bem observado. Às vezes as pessoas têm ideia, quando fala assim, pobre de espírito, a pessoa que não tem a Cristo no coração, né? Assim, é um cara que, vamos supor assim, que o evangelho não chegou até o coração dele. Até o coração dele. Mas não essa é uma outra visão. É uma né? outra visão, um bom ponto de né? vista, exatamente. Um ponto de vista diferente, legal. E aí eu gostei bastante de delinear isso e perceber que o feedback que eu tive das pessoas que leram foi: nossa, Diego, que livro é esse? A minha irmã, ela não frequenta tanto, e assim, Sim. Poxa, o feedback dela pra mim foi uma das mais alegrias que eu tive na vida, assim. Ela trouxe um bom feedback e ajudou. A da minha esposa. Né, da minha esposa Legal, foi... querendo ou não, é a companheira que ouve ali as angústias. Que querendo ou não, se você está ali angustiado para escrever o livro. E eu vou divulgando devagarzinho, né? Pra minha vida de amigos, familiares. Né? Sim. Eu fico pensando assim, será que... Porque quando eu divulguei, primeiro pra família, eu dei o livro pra família.
Aí tu gostou, só tu começa a ter feedback legal e tal. Muito bom. Cara, deixa eu mandar pros amigos. Os amigos. Começaram a receber. Aí minha esposa, poxa, por que você não oferece? Eu falei, não oferece. Só que pra botar na plataforma, eu nem tenho certeza disso, mas tipo, botar um valor. E aí, dentro do curso que eu fiz, sugere sempre um valor tal. Eu falei, cara, eu vou oferecer, mas se a pessoa não tiver. Entendi. Então, só não tem ele impresso, né? É só o e-book, né? É o e-book. Por enquanto ele é só o e-book. Por enquanto, por quê? Porque, nossa, já tem umas 10 pessoas que falaram, poxa, eu queria impresso. Aí eu tô pensando. O senhor tem uma ideia aí de quantas pessoas já tiveram acesso, beleza. assim? Alguém já... 93 adquiriram. 93 pessoas já adquiriram. Eu fui uma delas, né? Eu fui uma delas que adquiri o livro, né? Claro. Fui uma delas, aí li. Também. Porque, querendo ou não, ele traz algumas questões que fazem a gente refletir, né? Para nós lermos o conteúdo e depois a principal pergunta tá, agora, já que você leu o conteúdo, agora me diz, nem me diz, diz para você mesmo de uma forma prática onde se aplica. Aí a hora que a pessoa para pensar, ela reflete. Né, que ela para refletir e fala, cara, deixa eu ver de novo aqui o conteúdo. Uma das pessoas que mais impactou na minha vida chama Seu Paulo. Seu Paulo. No setor oeste do Gama. Ele era um senhor de idade, sei lá, os seus 70 anos de idade. Ele tinha uma esposa cega, 2 filhos acamados. Era Natal, a gente sempre tinha um grupo de casais, se reunia para procurar uma pessoa. Eu fiz contato com os Vicentinos, é um grupo que tem a igreja católica, que sempre tem. Eu já ouvi falar bastante deles. A vocação e a caridade. Perguntei, tem alguma família? Seu Paulo. A gente foi lá visitar. Nossa, quando a gente chegou... Um choque, né? Uma das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida. Ele não tinha estudo. Ele com certeza não sabia ler a Bíblia. Ele não sabia ler a Bíblia expressa, escrita, mas ele sabia ler a Bíblia no coração porque ele escutava. Tinha guardado na memória tudo aquilo que ele escutava na palavra. Mais sábias que eu encontrei na minha vida. Caramba. E isso me impactou bastante, sabe, do ponto de vista daquilo, né? Principalmente quando ele fala, ó, eu não resolvi isso aqui aos sábios, aos pequeninos. E essas pequenas coisas, sabe? E quando você. Aí, olha, vamos olhar para trás. Olha para os nossos avós, algum tio. Olha para trás e perceba aquelas pessoas. Sabe aquela tia que era sempre felicidade? Sim. Ela tinha problema. A gente sabe enumerar quais são os problemas. Mas por que ela passava por esses problemas? Se a gente olha os passos, a gente se fala assim, ela era pobre espírito? Ela se posicionava corretamente diante das agitações do mundo, quer dizer, o mundo está agitado. Ela sabia se posicionar com mansidão, calma, sabe? Ela aprendeu as causas do sofrimento. O que é aprender as causas do sofrimento? É unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Para isso a gente precisa do dom da ciência. Então quando eu uno o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo, que nasceu pobre, que nasceu numa família que tinha uma condição, foi quando perseguido. eu uno o meu sofrimento, eu encontro repouso. Por isso o nosso jugo é suave. Por mais que a gente carregue nossa cruz, o jugo é suave. E depois que o senhor escreveu esse livro, o que o livro mudou na visão do senhor? Ele me causou algum impacto? A ter muito mais, assim, como catequista já teve um curso de exemplo, né? Sim, E isso o fato de ter ficado muitas vezes numa situação até de endividamento mesmo, né? Pensando, sim. Né? A gente o que a gente também é aquilo que as pessoas esperam de nós. Acaba sendo um espelho, né? Reputação. Né? Então, um cuidado muito grande pela minha reputação. Um desejo de querer de fato ser. É um bom testemunho, né? De dar um bom testemunho. É como se fosse um espelho, né? O espelho, né? Para que se espelhem e falem, ó, minha conduta é essa, eu ajo dessa forma, né? E isso tem que refletir, né? Vai refletindo para que os jovens, principalmente trabalhando com os jovens, sabe, né? De que minha esposa tenha orgulho de mim, de que meus filhos tenham orgulho de mim, de que meus pais tenham orgulho de mim. Aí, o senhor tem aplicado isso no departamento onde o senhor trabalha? Não, né? Não, ainda não. O que acontece? A gente tem um momento com Deus, das verdades, né? Que eu estou tentando resgatar. Houve uma circular, semana retrasada, e eu me voluntariei para fazer parte do momento com Deus. Né? O momento com Deus ele não pode ter essa conotação de fé, né? Eu fiz um livro que ele pudesse ser lido
até para um ateu. Eu quis escrever um livro que livro pudesse eclético, ajudar. né? Entendi. Ele é um livro direcionado a quem crê. Ele é um livro de fé. Entendi. É um livro de fé, Mas porém não é... eu queria que ele ajudasse mesmo aquela pessoa que não tem fé. Entendi. Então não sei, eu precisaria ver com os capelães. Com os capelães, né? Que tanto é nosso primeiro contato, eu pensava até que o senhor era capelão. Eu pensei até que era capelão. Pelo fato do tema do livro, né? Eu falei, cara, deve ser capelão, né? Como o conhecimento, né? Eu falei assim, cara, como é que será que é capelão? Por causa do conteúdo do livro e tudo. Quando você foi convidado para vir pro podcast, nosso pensamento era esse. Eu falei, cara, deve servir como capelão, mas na verdade não é, né? Não é. Mas assim, na academia, eu quis ser catequista, né? Aqui na própria academia, né? Na própria academia. Terceiro ano, aspirante. Tinha uma turminha lá de catequese. Hoje fica mais difícil, porque a fica longe, uma gama. Aí a trabalha distância, com a distância, fica bem. Mas continua servindo na paróquia. Como o nosso tempo é reduzido, né? Geralmente é 30 minutos, 40 minutos, né, de podcast. Como estamos chegando ao fim, é o ideal o senhor dar uma dica sobre o seu livro, para que as pessoas venham adquirir ou trazer sugestões para o senhor. Né, sugestões, ou adquirir, como eles adquirem, como se eles fazem contato com o senhor, se não fazem. O senhor tem aí uma capa para uma capa para mostrar, né? Que aí você pode, ele é digital, mas eu fiz a impressão aqui que aí você pode apresentar para a câmera, né? Essa aí é a capa do e-book. Para aqueles que quiserem, depois façam contato aí. Isso. A gente pode passar o contato do Capitão Diego e você pode adquirir esse. Eu coloquei ele na plataforma Hotmart. Hotmart? Só pode então, trazer. Se colocar assim, para pesquisar 8 passos para a felicidade, vai achar ele lá. Você pode olhar ali, olha. Na Hotmart, hotmart.org, eu acho. Acho que não é BR, não, acho que é geral. Mas também, deixa eu pegar o endereço certinho, pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, que é Diego.Araújo-Rodrigues. Diego.Araújo. Ou no e-mail, né? Meu e-mail é catequistadiego@gmail.com. Nós vamos colocar também na nossa playlist, mas se o senhor quiser falar para ele quais são as bem-aventuranças, né? Falar para o público quais são as bem-aventuranças e onde está localizada as bem-aventuranças, para quem quiser pegar a Bíblia em casa e falar, deixa eu ver onde. Eu vou falar os passos, né? As bem-aventuranças e os passos, para ficar bem interessante aqui. Então, a primeira bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o passo é se posicionar corretamente diante das riquezas do mundo. Segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o passo é aprender as causas do sofrimento. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E aí o passo é aprender a fugir da agitação do mundo. Bem-aventurados os que têm fome, e essa aqui são bem-aventuranças que se direcionam a quem aprendeu a viver corretamente consigo mesmo. É uma convivência com ama ao próximo. E assim mesmo. Mas ama o próximo, aí vem as outras duas. Certo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. É aqueles que lutam constantemente para que cada um receba o que é devido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São aqueles que em tudo ajudam os necessitados. E aí entra, amarás a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. As duas últimas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São quem vive da virtude e ama agir sempre no bem. E a última, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Que aí é o sétimo passo, em procurar a paz entre os homens. Que é imitar a Deus. Você imita a Deus, você procura a paz entre os homens. O dom é a sabedoria. Você já consegue. Normalmente, quando você chega nessa etapa, você já viveu todas as outras. Né? E aí tem um oitavo passo, que ele é da perseguição. Né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Volta lá para a primeira, a promessa da começa novamente. Mas qual é esse? É amar a justiça. O passo é amar a justiça. Amar a justiça. Então, fazendo isso, eu acho que uma pessoa consegue, por mais que ela esteja experimentando momentos de grande felicidade, se aproximar cada vez mais de algo, da felicidade em si, da felicidade verdadeira. Muito bom, muito bom, muito bom. Chegamos ao fim do nosso podcast. Foi um prazer estar aqui com o Capitão, né? Muito bem, Capitão Diego aí pela participação nesse podcast.